Oi, 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 oi.
Conversando com o reverendo Edenildo, e ele já também entrou em consenso conosco que precisa reunir as nossas diretorias. Nós vamos fazer isso essa semana, convidando aí os irmãos, a disponibilidade de todos os irmãos. Estão nos acompanhando as irmãs da LEA, que é a Liga Evangélica de Assistência, um lar de idosos que é mantido pela Igreja
Mas ainda não. Não começou ainda. Professora Dominicana vai.
Os irmãos estão conseguindo ouvir? Sim, estamos Pronto. ouvindo. Bom dia a todos. Bom dia. Estamos aqui nos organizando, acabamos, quer dizer, o culto matutino foi concluído agora há pouco, de modo que eu estou aqui me organizando para nós darmos início, dentro de alguns instantes, à nossa aula. Quantas pessoas nós temos aí já? Todo mundo pronto? Por enquanto temos 14. Mas quando o senhor estiver pronto, pode iniciar, pastor. Porque... Tá bom? Já posso começar, é? Quando o senhor estiver pronto, pode. Eu Já digo para você. 11h05, aí eu acho que já está na hora estourada para a gente começar. Ok, então vamos começar. Posso cumprimentar então a todos? Podemos sim. Aí, pastor, Maravilha. só relembrando que a gente Pois não. pode fazer no modelo de sempre, né? O senhor fala e, ao final, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma colocação, levanta a mãozinha aqui, né, no aplicativo, que a gente abre o microfone. Perfeito, então. Vamos lá? Meus irmãos, então, bom dia a todos. Espero que todos estejam me vendo, né, e ouvindo. Satisfação enorme podermos estar nesse segundo encontro. Iremos falar um pouquinho ainda sobre uma parte introdutória da carta do livro de Apocalipse, e que Deus nos ajude nesse momento de reflexão. Nós vamos trabalhar hoje o aspecto simbólico da carta e também sugerir uma estrutura, uma chave interpretativa, que é a que nós temos adotado, seguindo a nossa escola da agostiniana, a nossa escola dos pré-reformadores, reformadores, as nossas confissões de fé. Então, nós estamos seguindo essa escola e eu quero fortalecer essa estrutura do livro. Muito bem, quero convidá-los a abrir a carta do Apocalipse, em seu capítulo 1º, a partir do versículo 9 ao 20. 9 ao 20. Essa carta ela é misteriosa, como já vimos, é uma carta enigmática, uma carta aberta, é uma carta majestosa, apoteótica, cheia de símbolos, uma carta pitoresca, com várias cores, cheiro, com som. Então, é uma carta bem peculiar. Vejam, então, o que nos diz no seu capítulo 1º, do versículo 9 ao versículo 20. Eu vou ler, e de modo que o objetivo dessa leitura, uma vez que nós afirmamos que essa carta ela não é linear, não é cronológica, ela é cheia de símbolos, os quais são encontrados seus significados na própria carta ou então no Velho Testamento. Vimos que há 404 versículos neste livro e pelo menos 278 versículos são citações do Velho Testamento, por meio do qual nós iremos descobrir o significado de cada símbolo. Naturalmente, nem todos os símbolos registrados aqui nesta carta nós saberemos, razão pela qual é uma carta também misteriosa. É uma carta cheia de simbolismo, apoteótico, que aponta para a consumação, como já vimos em aula anterior. Tem o tema a vitória de Jesus Cristo e a sua igreja sobre o mundo, sobre o dragão, sobre as duas bestas e a meretriz, a Babilônia. Ela contempla, abarca 3 gêneros literários. Ela é uma carta, ela é apocalíptica e ela também tem esse gênero conotativo, né?
Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Então veja que João, o apóstolo, se identifica e ele não arroga para si o título de apóstolo para se apresentar superior aos irmãos. Não. Ele diz assim, eu sou o irmão vosso e sou companheiro na tribulação, porque todo aquele que desejar viver uma vida piedosa haverá de experimentar tribulações. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2, no capítulo 3, terceiro, no versículo 12 fala isso. Então ele diz que é companheiro e é irmão na tribulação, no reino, que Cristo já trouxe o reino. O reino era uma promessa do Velho Testamento, portanto o Velho Testamento é escatológico, porque prometia a vinda de Jesus, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, prometia o derramamento do Espírito Santo, a renovação da aliança e o reino. Então, o Velho Testamento é escatológico, aponta para o porvir. E aqui nós temos que João se identifica como companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Porque em meio às tribulações, as perseguições impostas por Domiciano, imperador romano, se fazia, sim, necessário os irmãos perseverarem, estarem firmes. E João diz, eu também sou um perseverante. Esse João que escapou de uma execução de forma milagrosa, ele foi colocado em um recipiente com óleo e ia ser fritado. E ele conseguiu escapar desse óleo. Depois ele foi conduzido para a ilha de Patmos e lá, nessa colônia penal, ele se identifica, olha, eu sou o João. E aí ele diz, perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Essa ilha tinha 32 quilômetros quadrados. Era um lugar para onde enviavam os criminosos. E João vai dizer que ele foi enviado para a ilha de Patmos como criminoso porque ele pregou a palavra de Deus e falou do testemunho de Jesus Cristo. O texto vai dizer por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Veja a expressão, dia do Senhor, está se referindo ao primeiro dia da semana. Dia do Senhor, portanto, é o domingo, conhecido como o sábado cristão para os puritanos. Então, o dia do Senhor, o domingo, não foi algo criado por Constantino no ano 325, durante o Concílio de Nicéia. O dia do Senhor, sendo o primeiro domingo, o primeiro dia da semana, era uma prática da igreja cristã. Atos 16 fala isso, as aparições de Jesus, e agora ele diz, no dia do Senhor, o Senhor me apareceu. Portanto, domingo é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, não mais o sétimo, porque na antiga dispensação, o dia de descanso tomava como referência a criação. Portanto, o sétimo dia era o dia do descanso. No cristianismo, quando Jesus aparece, a igreja, a história revela isso, a história da igreja primitiva, é que os cristãos tomaram o Shabat, o dia de descanso, não como referência à criação, mas agora à redenção, porque foi no domingo que Jesus Cristo ressuscitou. Portanto, não é uma invenção. E aquele argumento de dizer que nós não podemos adorar a Deus no dia do domingo, porque é o dia do sol, em inglês, Saturday, é um argumento muito fraco, porque se você adota o mesmo sétimo dia do judaísmo, que no mesmo idioma, no inglês, se for utilizar a etimologia da palavra, sábado quer dizer dia de Saturno, Saturday, que é exatamente um culto que era oferecido a Saturno com muitas orgias. Então, nós temos o dia do Senhor, domingo, o primeiro dia da semana, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, e os próprios apóstolos tomaram esse dia como o dia do Senhor.
E aí ele diz: achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo que vez escreve em livro e manda às 7 igrejas. E aí ele vai citar as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. O versículo 20 vai dizer quem são esses 7 candeeiros, esse simbolismo, que a igreja é a luz do mundo, cada cristão é a luz do mundo, é o luzeiro. Assim brilhai como luzeiros, diz o apóstolo Paulo. Então o versículo 20 vai dizer o significado dos 7 candeeiros, diz respeito a essas 7 igrejas. 7, que nós já vimos, que é o nome que tem um significado de completude, de pleno, de acabado, de total. Então, aqui não diz respeito apenas a essas 7 igrejas, mas a igreja como um todo, porque 7 significa isso, pleno, total. De modo que essa carta é dirigida não somente aos destinatários primários das pessoas que moravam na Ásia Menor, mas também toda a igreja até a consumação dos séculos. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Essa expressão é uma expressão de Daniel, que se refere ao Messias. Então, João, na verdade, viu Jesus Cristo. E um outro título dado a Jesus, baseado em Daniel 7, é filho do homem. Então, João viu o filho do homem. Como é que esse filho do homem estava? Como é que Jesus estava? Diz assim, de uma forma simbólica, porque a carta do Apocalipse é simbólica. Diz, falando das suas vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, as suas vestes, nesse versículo 13, falam de Cristo como um sacerdote, como um rei. Ele nos conduz a Deus e reina sobre nós. Se o profeta traz a palavra de Deus para nós, a função do sacerdote é nos conduzir até Deus. Nesse sentido, Jesus é aquele que nos conduz a Deus. Então, no versículo 13, falando das suas vestes, diz respeito ao seu papel enquanto sacerdote, enquanto rei. Ainda no versículo de número 14, diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Essa expressão da sua cabeça fala da sua divindade. Jesus é Deus, é o Deus encarnado, pleno. Foi uma discussão que levantou no século III, IV, sobre a divindade de Jesus. E o Concílio de Nicéia, no ano 325, reafirmou a crença naquilo que a Bíblia ensina, naquilo que o Novo Testamento ensina. Jesus é Deus. Então, essa expressão dos seus cabelos, que eram brancos como a alva lã, como neve, diz e trata sobre o seu ser divino. Ele é divino. Significa que ele é santo, que ele é eterno. É muito interessante isso. A cabeça alva era também um símbolo de honra e transmitia a ideia de sabedoria e dignidade. No versículo 14, diz ainda, na parte B, os olhos como chama de fogo. Então, João se depara com o Cristo glorificado, majestoso, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Cristo. E aí fala os seus olhos. Seus olhos aqui falam da sua onisciência, atributo divino. É essa ideia de que o próprio Cristo prescuta todas as coisas. Ele sonda mentes e coração. Ele é o juiz diante de quem tudo se desnuda. Ninguém pode se esconder dos olhares de Jesus Cristo. Por isso que usa essa expressão simbólica, pitoresca, os seus olhos como chamas de fogo. Versículo 15 diz: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então aqui revela Jesus com os seus pés como um juiz. O bronze, esse bronze reluzente que encontramos aqui no texto, transmitia a ideia de força e de estabilidade. Isso fala da sua onipotência para julgar como juiz como todo-poderoso para julgar os seus inimigos. E aqui os inimigos são aqueles registrados na própria carta. O dragão, o diabo, a besta, todo um aparato político, econômico do Estado,
o falso profeta, que diz respeito a todas as falsas religiões, a meretriz, que é todo um sistema organizado para seduzir, fazendo uso da licenciosidade, da prostituição, do convite. Então, quando fala dos seus pés, é exatamente isso, essa estabilidade, essa onipotência para julgar os seus inimigos. Também julgar os inimigos, os adoradores também da besta, os homens. Então, convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa expressão nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, no versículo 23. Olha ainda no versículo 15, vai falar da sua voz, a voz de muitas águas. Qual o significado por trás desse simbolismo? Isso fala do seu poder irresistível da sua palavra, do seu julgamento. Diz respeito a essa voz do seu juízo, que desfalece em palavras humanas, seja Deus verdadeiro e mentiroso qualquer homem. A voz de Cristo detém a última palavra e é a única a ter razão. O versículo número 16 diz: tinha na mão direita 7 estrelas. Olha que expressão, da sua mão direita. A mão direita é a mão da ação, do agir, com a qual Jesus age e governa o mundo e a sua igreja. É exatamente uma das nuances de Apocalipse, é mostrar o controle de Jesus Cristo sobre a igreja e sobre o mundo. Então, isso mostra o seu cuidado também com a igreja. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Jesus Cristo. João 10, 28 diz: eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Essa mão. Fala da sua boca, que sai uma espada afiada de 2 gumes. Essa expressão, sua boca, saindo essa espada, diz respeito a essa palavra de juízo. Não é a palavra do evangelho, mas é a palavra de juízo. A única arma de guerra usada por Cristo, conquistador, o glorioso, o majestoso, é a espada que sai da sua boca. Lá em Apocalipse 19, versículo 5, vai afirmar que Jesus usou essa espada, esse ato de julgar e destruir os seus inimigos, com a espada que sai da sua boca. Apocalipse 19, 5. Essa é a cena do tribunal, onde é proferida a sentença judicial, e precisamente sem nenhuma contestação, porque ele é o justo juiz. No versículo 16 ainda fala do seu rosto. Diz que o seu rosto resplandecia como um sol. Versículo 16. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Lembramos lá do monte da configuração, transfiguração, quando Jesus ali é transfigurado e é apresentado de forma gloriosa, majestosa. Aqui nós temos o rosto, essa visão. Agora não é mais aquela visão de um Cristo servo, um Cristo perseguido, preso, esbofeteado, com um rosto que foi cuspido pelos soldados romanos, mas agora é um Cristo cheio de glória. É a luz do sol. Essa luz do sol que supera o brilho dos candeeiros, fumegando. Então mostra a glória, a majestade de Jesus. E aí, no versículo de número 17, fala da sua perenidade. Ele é primeiro e último, alfa e ômega. Ou seja, ele é o criador de tudo, sustentador, consumador de todas as coisas. Ele cria, ele controla, ele julga, ele planifica todas as coisas. Por isso essa perenidade. Cristo aqui é enaltecido como vitorioso sobre o último inimigo, a saber, a morte. Então, a morte para os cristãos, na verdade, o cristão, quando encontra com a morte, ele ri, porque o que a morte vai fazer é levar o cristão até a porta do reino. É um servo, termina sendo um servo. O crente não teme a morte, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E a 10ª e última característica, de forma simbólica, que é apresentada, é a sua vitória triunfal, no versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
mostra esse Cristo triunfante, vitorioso. João está diante do Cristo da cruz, que venceu a morte. Ele não apenas está vivo, mas ele está vivo para sempre, para todo sempre. Jesus, ele não só ressuscitou, ele venceu a morte, diz aqui o texto. E tem a chave da morte e do inferno. Morte é um estado e Hades um lugar. Tanto a morte quanto o Hades serão lançados no lago de fogo no juízo final. Apocalipse 20, versículo 14 afirma isso. Quem tem as chaves tem a autoridade. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Jesus tem não apenas essa chave do céu, mas também a chave da morte, do túmulo. Agora a morte não pode mais infligir terror, porque Cristo está com as chaves, podendo abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna. Então, percebemos aqui vários termos, várias expressões simbólicas se referindo a Jesus, um Jesus glorioso, majestoso, que ressuscitou e agora está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar vivos e mortos. Diferente daquele Jesus, que esse mesmo João que escreveu esta carta de Apocalipse, ele escreveu o Evangelho e ele apresenta Jesus em 21 painéis, diferente desse painel glorioso aqui. No capítulo 1, ele é o Verbo, segundo, é o realizador de maravilhas, no terceiro, ele é o mestre dos mestres, quando se encontra com Nicodemos. No 4, ele é o conquistador da mulher samaritana. No 5, ele é o médico dos médicos, quando ele cura um coxo. No capítulo 6, Jesus multiplica pães, ele é o pão da vida. No 7, ele é a água da vida, quando ele joga aquela água ao chão e ele olha para os seus circunstantes e diz, eu sou a água da vida. No 8, ele é o defensor dos fracos. Quando uma mulher é flagrada em adultério é levada até ele diz, olha, onde estão os teus acusadores, mulheres? E os mais velhos e os mais jovens tinham saído da presença de Cristo. E Jesus disse, nem tão pouco te condeno, vai, não peques mais. Capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença, ele é a luz do mundo. Esse é o painel joanino no Evangelho. No 10, ele é o bom pastor que cuida de mim, cuida de você, cuida da sua igreja, porque Cristo tem os 7 candeeiros, as 7 igrejas, na verdade, a igreja toda na sua mão. Ele é o bom pastor que deu a vida por nós. Capítulo 11 é aquele onde ele vai ao encontro de Lázaro, seu melhor amigo, está morto, e Jesus ali ressuscita Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. No capítulo 12, diz que Jesus é aquele que vai entrar em Jerusalém de forma gloriosa. No 13, ele é o servo. E nesse instante de confinamento, de distanciamento social, como queiram denominar, é tão importante nós seguirmos a Cristo enquanto servos, porque no capítulo 13 Jesus vai lavar os pés de cada apóstolo. Ele é o servo. 14, ele é aquele que consola. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem tristes. Não fique com fobia, com pânico. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então ele vai consolar os seus discípulos no Evangelho de João. Esse é um outro painel. No 15 ele é a videira verdadeira, que tem a falsa. 16 é aquele que doa o Espírito Santo. 17 é aquele que Jesus é o intercessor. O sacerdote que vai interceder por nós. Sacerdote esse que foi expresso também quando ele estava com as vestes talares que vimos aqui no versículo 13, esse filho do homem com vestes talares cingido à altura do peito. Versículo 17, ele intercede por mim, porque o texto lá no versículo 20, capítulo 17, diz assim, rogo não somente por estes, mas por todos aqueles que crerão em mim. Então, se nós cremos em Jesus, nós somos frutos, resultados da oração dele. Ele é o intercessor. 18, ele vai sofrer muito lá no Getsemane, em oração. 19, ele vai à cruz. E John Owen escreveu um livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ou seja, Jesus na cruz matou a morte para nos dar a vida. No capítulo 20, ele ressuscita. Ele é o primogênito dentre os mortos. É uma expressão que nós encontramos aqui em Apocalipse. Ele é o primogênito dos mortos. Porque ele foi o primeiro que ressuscitou para não mais morrer,
para viver eternamente. Então, no versículo 20, ele é aquele que ressuscita, né? Termina o Evangelho de João, capítulo 21, restaurando o arrependido Pedro, quando, depois de haver negado Jesus 3 vezes, Jesus faz a pergunta para ele: Pedro, você me ama? Você tem esse amor ágape por mim, abnegado, sacrificial? E Pedro, depois de 3 insistências por parte de Cristo, responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então vejamos que o Cristo apresentado por João no Evangelho, a face de Cristo, o painel sobre Cristo, é um painel diferente do Apocalipse, porque aquele se apresenta de forma majestosa, vitoriosa. Um Cristo conquistador, glorioso. Tudo bem? Estão entendendo? Estão me acompanhando? Olha, são 11h30 aqui, né? Já vamos tentar... Não sei por que não sai o som lá. Pois não? Quem quer falar? Alguém? Eu escutei uma voz. Escutei uma voz, a voz de alguém. Tudo bem, vamos prosseguir. Depois de apresentar esse simbolismo, vamos tratar do paralelismo, que é um estilo literário utilizado por João na carta. Na verdade, o judeu utiliza esse estilo literário, o paralelismo. O que seria paralelismo? Seria a construção de uma oração com palavras sinônimas. Ou então você cria 3 ou mais orações utilizando palavras diferentes, mas para dizer a mesma coisa. Isso é um paralelismo. Nós acreditamos que este livro ele tem esse paralelismo. Um exemplo de paralelismo, quando você cria 3 sentenças, 4 proposições, utilizando palavras diferentes, mas com a intenção de falar a mesma coisa. Isso é um paralelismo sinonímico. Embora o texto do Novo Testamento tenha sido escrito em grego, koiné, mas quem escreveu foi um judeu, tinha uma mente judaica, com esse estilo, esse tipo de estrutura. A gente pode ter um exemplo, há vários exemplos de paralelismo, mas eu queria citar como exemplo aqui o Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, isso aqui é um paralelismo. Por quê? Porque você tem aqui o verbo andar, se deter e se assentar. São 3 verbos para dizer a mesma coisa. Nós temos aqui o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores. São expressões para dizer a mesma coisa. Isto é, bem-aventurado é aquele que anda, que guarda a lei do Senhor, a Torá. Então, aqui é um paralelismo. Então, eu quero mostrar para vocês o paralelismo que existe nesta carta. De forma devocional, os irmãos terão a apresentação desse texto. A minha intenção é enfatizar esse simbolismo e apresentar essa possibilidade de encontrar o texto com esse paralelismo em Apocalipse. Então, tentei definir o que seria paralelismo, dei um exemplo, utilizando palavras sinônimas para falar a mesma coisa. O Velho e o Novo Testamento tem exemplos em abundância. Mas vejam, o livro ele é rico em símbolos, nós já vimos isso, imagens e números. Ele está dividido, então, nós vimos as 2 seções, do capítulo 1 ao 11, que diz respeito a um conflito entre a instituição humana contra uma instituição visível. Ou seja, essa primeira seção maior, do capítulo 1 ao 11, nós vimos que são homens ímpios perseguindo cristãos. A segunda seção desse paralelismo, do 12 ao 22, mostra um conflito mais profundo, porque vai dizer que o dragão, as 2 bestas e a Babilônia, a meretriz, eles vão perseguir a Cristo, vão se frustrar, não vão conseguir matar Cristo, e realmente isso aconteceu lá na tentação do deserto. O inimigo ou os inimigos humanos e espirituais não conseguiram destruir a Jesus. Não podendo destruir a Cristo, essas forças do mal,
essa tríade do mal vai agora perseguir a igreja. Então, é uma luta espiritual. Muito bem. Olha, a Apocalipse é um paralelismo progressivo, porque a cada sessão ele vai acrescentando detalhes. Ele anuncia a vinda de Cristo, depois ele faz uma introdução à vinda de Cristo, depois ele faz uma descrição da vinda de Cristo. Na verdade, são 7 sessões para contar a mesma história, falando da encarnação de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e, sobretudo, a vitória que Jesus tem sobre os seus inimigos na sua segunda vinda. Cada sessão das 7, conta a história da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. As perseguições pelas quais a igreja passará. E também os flagelos que o mundo, em resposta à oração da igreja, vai enfrentar. Flagelos enviados pelo próprio Deus. Então vejam que nós temos aí esse paralelismo quando fala de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Muito bem, aqui vejamos esse paralelismo progressivo, já que nós temos os 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, fala de algo completo. Então, vejam que o livro consiste em 7 sessões. Cada sessão, na verdade, são sessões paralelas. E cada uma dessas sessões, da primeira à segunda vinda de Cristo, vai abarcar esse período. Cada sessão, ela vai cobrir toda a nova dispensação. Isto é, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Contrariando os dispensacionalistas, a palavra parousia, a palavra apocalipsis, a palavra epifaneia, essas 3 palavras gregas não dão apoio a uma vinda de Jesus Cristo em 2 fases. Não dão apoio. A segunda vinda de Cristo em 2 fases. Uma secreta e outra visível. Essas 3 palavras gregas não dão apoio à interpretação dispensacionalista, que poderemos ver isso mais adiante. Vamos então, eu vou ter que correr e que os irmãos tenham uma paciência, mas eu quero vou mostrar as 7 sessões que há no Apocalipse. Cada sessão dessa fala da vinda de Cristo, a sua primeira vinda, a sua segunda vinda e o que a igreja vai passar e que o mundo também vai experimentar por conta das orações da igreja. Primeira sessão vai do capítulo 1º ao 3º. Vai falar dos 7 candeeiros. Então, qual é a lição que nós encontramos nessa primeira sessão? É que Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Isso é maravilhoso. Encontramos aqui uma descrição do Cristo que morreu e que ressuscitou e que voltará. Ou seja, é esse período. A sessão vai abarcar esse período da primeira vinda, do seu estado de humilhação até o seu estado de exaltação. Estado de humilhação de Cristo, a sua encarnação, crucificação, morte e sepultamento. Estado de exaltação de Cristo, sua ressurreição, sua ascensão, o seu trono, a destra de Deus Pai e a sua parousia, a sua segunda vinda. Então vejam que nessa primeira sessão, do capítulo 1º ao 3º, vai falar da morte e da volta de Jesus. Olha o que diz o versículo 5º. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos. Está fazendo referência à morte de Jesus. E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E aí o versículo 7 vai falar da vinda de Jesus. Na verdade, cada sessão Jesus volta. Jesus em Apocalipse, ele volta 7 vezes. A sua gloriosa presença para julgar os ímpios, esmagar os seus inimigos e consolar e abraçar a igreja, esse ato, ele acontece 7 vezes, por isso que é um paralelismo. Há uma repetição, mas falar de forma diferente. É olhar o mesmo objeto, mas com uma perspectiva diferente. E aí o versículo 7 vai anunciar a vinda de Cristo, dizendo: eis que vem com as nuvens de anjos, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão e sobre ele. E se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então vejam que a morte e a ressurreição de Cristo
são o começo da era cristã. É o início, foi a encarnação dele. E a sua segunda vinda é o término desta era, dessa dispensação. Nessa sessão, nessa primeira sessão, do capítulo 1 ao 3º, temos apenas um mero anúncio da segunda vinda, no versículo 7 que acabamos de ler. Mas não há nenhuma descrição do juízo. Essa é a primeira sessão. Aí ele vai contar de novo a mesma história, mas de forma diferente, falando inclusive da volta de Jesus, falando do julgamento. Nós encontramos a segunda sessão do capítulo 4 ao 7º. Essa é a segunda sessão. O que vai nos trazer? Diz, qual é a mensagem dessa segunda sessão? É que Cristo tem um controle da história. No primeiro, Cristo tem um controle da igreja. Agora ele tem o controle da história. Ou seja, para afirmar que Jesus é soberano, é aquele que está no trono. O capítulo 4 vai mostrar o Cordeiro de Deus no trono. Então, vai nos ensinar isso, com o controle. O versículo 5º do capítulo 5º diz: Disse-me um dos anciãos, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e destar os seus selos, os seus 7 selos. Quando fala de livro, abrir o livro, é exatamente um livro que conta os decretos de Deus. É esse livro onde consta o que vai acontecer com a igreja, com o mundo, revelando essa vitória de Cristo e a vitória da igreja sobre o mundo, os agentes visíveis, fenomenais, e os agentes espirituais. Nós temos essa expressão, como havendo sido morto, esse diz o texto que olhei, versículo 6º, capítulo 5º, versículo 6º, vai falar da morte de Jesus. Olha. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, seres espirituais, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Entende? Então está fazendo referência à sua encarnação, ao seu estado de humilhação. Esse período, cada sessão abarca a primeira e a segunda vinda. Continua dizendo, e tinha 7 chifres. Ou seja, um cordeiro que tem 7 chifres. Chifre quer dizer poder. 7 quer dizer pleno. Então, o cordeiro que tem poder pleno, como já vimos na descrição simbólica de Jesus. E 7 olhos, ou seja, ele tudo vê, tudo enxerga. Ele é onisciente. Vejam que é uma forma diferente da primeira sessão, onde é descrito a pessoa de Jesus, o Filho do Homem. Aqui diz que ele tem 7 olhos, ou seja, que ele vê tudo. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Mas essa sessão encerra-se com uma cena da segunda vinda de Cristo. Qual é a cena? A cena que essa segunda sessão nos mostra sobre a vinda de Jesus Cristo. No capítulo 6, do versículo 12 ao 17, eu vou ler. 12 ao 17, diz assim: Havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Versículo 16. E diziam aos montes e aos rocheiros: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono. Olha, Jesus já está agora sentado, o Cordeiro está assentado no trono. Aquilo que foi falado no capítulo 4, na ascensão de Jesus. Ele assume o seu trono na glória. Ele pega o livro onde consta ali toda a história da igreja, desde a sua primeira vinda até a sua segunda. E aí diz, versículo 17, no finalzinho do versículo 16, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17.
porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então, notemos a impressão produzida nos incrédulos pela segunda vinda de Jesus, registrada no versículo 16 e 17. Ao mesmo tempo, vejamos a felicidade dos salvos nessa vinda. No capítulo 7, versículo 16 e 17, vai falar dessa alegria durante a parousia, a epifaneia, o apocalipse de Jesus. Vai falar dessa alegria. Diz assim, versículo 16 e 17, desta segunda sessão. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aqui nós temos a segunda descrição da vinda de Jesus. Nesta segunda sessão é uma reiteração da primeira. A sua revelação vai do princípio ao fim dos tempos. O juízo final. Mais uma vez, nos é mostrada a diferença entre os remidos e os perdidos. Nesta segunda sessão, portanto, o juízo final não é meramente anunciado, mas ele é definitivamente introduzido. Os ímpios estão aterrados pelo fato de terem que comparecer perante o juiz. Vejam que é a mesma história contada. Vamos, então, para a terceira sessão. Ou seja, esse paralelismo, contando a mesma história, acontece simultaneamente no aspecto físico e espiritual. As 7 trombetas. Nesta sessão, nós iremos ver que a igreja ela é vingada, ela é protegida e ela é vitoriosa. Vimos isso no nosso encontro anterior. Havendo começado com o Senhor como sumo sacerdote, no versículo 3 até o versículo 5 do capítulo 8, avançamos até o juízo final. Então vejam o que diz lá em Apocalipse 10, versículo 7. 10, 7. E, na verdade, eu vou ler o capítulo 11, do 15 ao 19. Diz assim: E o 7º anjo tocou a sua trombeta, o 7º. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eres que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos cristãos também da aldeota, essa palavras minhas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. E o tempo de destruires os que destroem a terra, e abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Aqui na terceira sessão, nós encontramos a volta de Jesus, que foi dita, foi anunciada na primeira sessão, foi introduzida na segunda, e agora é uma descrição. De modo que, uma vez, estamos tratando das mesmas coisas. O Senhor e a sua igreja, e o que lhe sucede no mundo, o que acontece no mundo. Mateus 24 fala os princípios das dores, as perseguições pelas quais a igreja vai passar e tem passado, a grande tribulação, e culmina com a vinda gloriosa de Jesus. Então, o juízo final, os redimidos e os perdidos. As trombetas são avisos antes do derramamento completo das taças da ira de Deus. Você percebe que os selos eles vão se intensificando, vão aumentando. As trombetas, portanto, são esses avisos. Antes de Deus punir finalmente, ele sempre avisa e oferece a oportunidade de arrependimento. Portanto, nesta sessão, introduzem-se o juízo final e o gozo dos remidos. Vamos, então, para a quarta sessão,
ela começa no 12 ao 14, o capítulo 12 ao capítulo 14. Vai falar da tríade do mal, contar a mesma história. Ou seja, vai falar do estado de humilhação de Jesus na sua encarnação e vai culminar no estado de exaltação de Cristo, ele voltando. A mesma história contada de forma diferente. Então, novamente vamos voltar ao início, ao nascimento de Cristo. Capítulo 12, versículo 5 vai dizer, vai usar os seguintes termos. E deu à luz um filho, um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Capítulo 12, versículo 5, estou lendo. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vejam que aqui é uma descrição da encarnação de Jesus e já fala da sua ascensão, da sua subida. Depois vem a perseguição do dragão, depois vem essa perseguição do dragão a Cristo e a igreja. Ou seja, depois que Cristo é assunto aos céus, esses seres espirituais, essa tríade do mal, vai perseguir quem agora? O corpo de Cristo, a igreja. O dragão levanta a besta e o falso profeta, e de modo que finalmente vem a cena do juízo final. De novo, em Apocalipse 14, do versículo 14 ao 20, há uma cena clara, nítida, do juízo final. Nós estamos na quarta sessão. O que diz o capítulo 14, versículo 14 ao 20? E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, olha a expressão lá de Daniel, utilizada também no capítulo 1, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, ele é rei, e na sua mão uma foice aguda, ele é juiz, vem julgar a terra. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua vinda, porque já a seara da terra está madura, e aquele que estava sentado meteu a sua foice à terra, e a terra foi sagada, e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Olha o que diz o versículo. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, muito sangue, uma linguagem figurada, até a altura do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios, mostrando a dimensão desse juízo. Aqui vimos, nessa quarta sessão, Jesus nasce, ele é assunto aos céus, o dragão vai perseguir a igreja, Deus a protege, porque nesse texto vai dizer que essa mulher teve duas asas, ela recebeu duas asas. Essa expressão de asas dessa mulher é para falar da proteção de Cristo sobre a sua igreja. E aí Jesus retorna à terra na sua vinda gloriosa, majestosa, não como o Evangelho descreveu, ele é aquele homem que foi cuspido, mas agora glorioso, com a sua foice na mão. Quinta sessão, do capítulo 15 ao 16. As 7 taças da cólera de Deus, da ira de Deus. Mesma história. Descreve as 7 taças da ira de Deus, representando a visitação final da sua ira sobre os que permanecem impenitentes, desobedientes. Uma vez mais, a cena começa no céu, relatando o Cordeiro com o seu povo. E aí no capítulo 16, nós iremos verificar uma espantosa descrição do juízo. Vamos ler? Capítulo 16, versículo 15 e o versículo 20.
Olha a descrição. Então, à medida que as sessões vão sendo apresentadas, há uma intensificação. E assim nós lemos o texto do capítulo 16, versículo 15 e 20. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda a sua roupa, e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Versículo 20 e 21. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Aqui nós temos a destruição completa. Ou seja, a descrição da perseguição que a igreja experimenta, ela ora a Deus nessa dispensação, Deus responde derramando seus flagelos e vai sendo intensificado tudo isso. Vamos então para a sexta e a penúltima, para seguirmos para o almoço, com a paciência de cada um de vocês. A sexta e a penúltima sessão, dentro desse paralelismo, de contar a mesma história de forma diferente, abarca o capítulo 17 ao 19. Vai falar da derrota dos agentes do dragão. Ora, o dragão não conseguiu, na sua perseguição, tentar e vencer a Cristo. Esse dragão vai contratar alguns auxiliares, 2 bestas e uma meretriz. Claro que tem o significado, mas são adversários espirituais. Então, essa penúltima sessão, é um relato da destruição dos aliados do dragão. A meretriz, a besta, o falso profeta. Isto é, o corpo de doutrinário das religiões falsas. O Estado que tudo faz para organizar uma sociedade que esteja voltada contra Deus. A meretriz, que é toda essa sedução, oferecimento da fornicação, prostituição, adultérios, pensamentos impuros. Então, esses agentes do dragão serão destruídos. Ao mesmo tempo em que a meretriz, a falsa igreja, porque nós temos a igreja verdadeira e a igreja falsa, não sejamos românticos para pensar que todo templo que tem o nome de igreja é a igreja verdadeira, não é. A igreja verdadeira é aquela que expõe as escrituras sagradas, administra o sacramento de forma fiel e aplica a disciplina. Então, essa falsa igreja está sendo destruída. A igreja é apresentada como uma esposa de Cristo, a igreja verdadeira. Capítulo 19, versículo 20. A grande festa das núpcias ocorre nesta sessão. O juízo final é relatado outra vez e uma grande distinção entre redimidos e perdidos. Essa distinção ocorre novamente. No capítulo 19, há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo. Por isso que é um paralelismo. Nós entendemos que não é cronológico, não é linear. Ele é figurado, mas o livro ele é composto por sessões. E 7, que é para falar de tudo. Todo o período compreendido entre o primeiro advento de Jesus até a sua segunda vinda. Vejamos o que diz o capítulo 19, versículo 11 ao 21. Eu irei ler. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Percebem a mesma descrição da primeira sessão? E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de vestes tingidas em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguçada espada. Percebem a mesma figura na primeira e segunda sessão? Para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira de Deus,
Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Na verdade, é um massacre. A volta de Jesus Cristo é um massacre. É um verdadeiro banquete onde os inimigos de Cristo, da sua igreja, esses inimigos são a própria refeição. Os abutres, os urubus são convidados para comer carne, poderosos, ricos, pequenos, grandes. Nesse mesmo texto vai falar das bodas do Cordeiro. Vamos para a última sessão. Segura mais um pouco. Vamos para a última. A última sessão compreende os capítulos 20 e 22. Vai contar a mesma história, mas já que é um paralelismo progressivo, essa última sessão vai dar alguns detalhes bem detalhes pormenores. Essa sessão mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos. Não um milênio na terra, depois da segunda vinda. Um milênio no céu. As almas sendo governadas por Cristo, reinando com Cristo. O capítulo 20 começa na primeira vinda. E não é depois da segunda vinda. Começa na sua primeira vinda. Porque temos a descrição, depois da sua primeira vinda, nós temos, em seguida, no capítulo 20, versículo 11 a 15, a descrição do juízo final. Por isso que eu falei que Jesus, nós não podemos ler Apocalipse de forma cronológica, linear, como se fosse uma sequência de eventos, porque Jesus volta várias vezes, 7 vezes, e há um juízo sobre os seus adversários humanos e espirituais. Por isso que são paralelismo, né? São paralelos. Olha o que diz o capítulo 20, versículo 11 a 15. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugia a terra e os céus. O capítulo 4 fala de Cristo, o Cordeiro, lá naquele trono. Aquela sessão fala desse trono. Cristo no trono, para dizer para a igreja do primeiro século, para toda a igreja, quem está no trono sou eu, o Cordeiro que foi morto. Eu sou o Todo-Poderoso. Continua o texto. E não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Após isso, vemos os novos céus e a nova terra. E a igreja reinando com Cristo para todo sempre. Apesar das tribulações, das perseguições. Na verdade, irmãos, a tribulação e a perseguição é o quinhão da igreja militante. Apesar dessas sessões serem paralelas, elas são também progressivas. Esta última sessão leva-nos mais além do que as outras. Apesar do juízo final já ter sido enunciado e brevemente descrito, os textos que nós já lemos, não é apresentado detalhes, senão quando chegamos exatamente aqui, Apocalipse 20, de 11 a 15, que acabei de ler. Apesar do gozo final dos redimidos, dos salvos, já ter sido insinuado, no capítulo 7, versículo 15 a 17, não encontramos uma descrição detalhada, senão quando chegamos aqui no capítulo 21, do versículo 22, no capítulo 21, versículo 1 e o capítulo 22, versículo 15. Então aqui está o clima esse glorioso deste livro, por isso que ele é apoteótico. Qual a conclusão?
Qual a conclusão? A partir da apresentação dessas 7 sessões, esse paralelismo nos quais são relatados os eventos, o sofrimento, a perseguição da igreja por parte dos inimigos visíveis e invisíveis, mas no final a vitória de Cristo e o seu povo, o seu rebanho. Primeiro, é a certeza de que Jesus tem o total controle da igreja. Segundo, que Jesus tem o total controle da história. Jesus é o Senhor da história. Por isso que ele abre o livro lá no capítulo 4. É o livro onde estão os decretos de Deus. Aprendemos também, em terceiro lugar, que a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Não podem destruir a igreja. Precisamos de sabedoria. Mas os poderes do mundo e dos seres espirituais não podem destruir a igreja. Muitos tentaram, Diocleciano e vários. Em quarto, nós aprendemos que os inimigos que perseguem a igreja serão todos vencidos. Em último lugar, como conclusão, os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus. E ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Deus nos abençoe e nos guarde e que sejamos perseverantes em meio a essas dificuldades, provações, perseguições, que a vitória é dada pelo próprio Cristo. Concluímos, então, as 7 sessões, revelamos também o simbolismo da descrição de Jesus, diferente daquela descrição joanina no seu evangelho. E agora estamos abertos para uma intervenção, uma contribuição. Os irmãos sintam-se à vontade nesse instante. Irmão Edmilson? Sim. Ô, Paulo, tudo bem? Ô, Paulo, tudo bem, Paulo? Tudo em paz. Deixa eu, em primeiro lugar, parabéns aí pela exposição, belíssima e muito clara. A gente sabe da dificuldade que é a interpretação desse livro. Sim. Mas uma coisa me chamou a atenção quando o irmão fez referência à igreja verdadeira, e aí me corrija, por favor, quando o irmão disse que a igreja verdadeira seria a igreja que prega as escrituras, prega fielmente, que acho que administra os sacramentos fielmente e que aplica a disciplina. Isso. Pronto. Obviamente que isso tudo está correto, mas me preocupa muito a igreja que se volta para dentro e que não olha para o mundo, né? Não olha para a sua missão, tá entendendo? Então, eu queria que o irmão fizesse alguma observação, se o irmão acredita que a igreja verdadeira é a igreja que sai das suas 4 paredes e que busca, tá entendendo? Era nesse sentido. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado, Paulo. Certíssimo, corretíssimo. Quando a igreja verdadeira expõe com fidelidade as escrituras, ela vai ensinar ao seu povo, às ovelhas, que devemos ser uma igreja missionária. Uma igreja que não fica, a eclesia é aquele que sai, é aquele que vai em direção ao campo externo. Então, durante a exposição das escrituras, de forma fiel, feita pelo ministro, cada membro deve ser desafiado a ser um missionário, porque a igreja é missionária. Então, esse ato de fazer missões, de ser evangelística, está exatamente dentro desse conteúdo de ensino que será apresentado à igreja por meio de uma exposição fiel das Escrituras. Então, na verdade, a igreja vai fazer muitas coisas. E o que a igreja vai fazer? As coisas que a igreja deverá fazer serão ditas na exposição para essa igreja viver. A adoração a Deus comunitária, louvar a Deus, participar dos sacramentos, se submeter à disciplina da igreja, evangelismo, cuidar dos pobres, viúvas, das pessoas que sofrem, evangelizar com caridade, com misericórdia, a oferta, o exercício dos dons, dos ministérios. Então, Paulo, você está certo. E tudo isso que você aponta no sentido missionário, e não apenas no campo missionário, mas dos 3 mandatos, social e cultural, a igreja será
ensinada durante a exposição da palavra de Deus. Mas você que está correto, corretíssimo. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, meu irmão. Está mais do que suficiente para mim. Obrigado. Perfeito. Alguém mais deseja contribuir, sinalizar alguma coisa? Perfeito. Dessa forma, a gente agradece, pastor. Não sei se a Ana quer falar alguma coisa, se ela estiver por aí, acho que ela está. Não sei se ela quer alguma posição. Felipe, Oi, Josué, bom dia. bom dia. Queria só, antes de encerrar, né, saudar os irmãos, dizer para nós que é uma grande alegria estar hoje pela primeira vez participando aí da Escola Dominical na tela, né? Como disse o reverendo Edmilson, da tela Escola Dominical. E mandar um grande abraço aí para os meus alunos, estou com saudade de todos. E vou mencionar um aqui, dar um destaque a uma, por justo merecimento, que é a Marilene, né? Então, em nome da Marilene, eu mando um grande abraço aí para todos os meus alunos. Ai, A minha é só a hashtag gratidão, pastor. Hashtag gratidão. Deus É a abençoe. Ana Cristina que está falando? Batiro Cristina, só basta a Ana, basta a Ana. Tudo bem, Ana? Ana Batista. Maravilha. Ana Batista. Muito bem, Isso. querida irmã. Gratidão. Obrigado. Deus abençoe. Perdão à superintendência pelo avanço aí, 10 minutos aí. nada, Ela é está dentro do tempo. Ok. A gente agradece mais uma vez ao pastor. Eu vou pedir para o presbítero Josué encerrar com a oração para a gente poder ir almoçar todos. Muito bem. Todos em direção ao templo para aquele banquete. Tô brincando. Vamos orar. Amado e bom Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um domingo nas nossas vidas, te agradecemos por esse ajuntamento, primeiramente que tivemos durante o culto, onde pudemos sentir a tua presença e te adorar em conjunto com os nossos irmãos. Te agradecemos pela palavra abençoada, trazida por ti através do teu servo, reverendo Edmilson, durante o culto e também agora nesse momento de estudo da tua palavra. Que o Senhor possa alimentar o teu povo, alimentar a tua igreja, possamos ser uma igreja plena de ti, e que assim possamos cumprir a nossa missão neste mundo, em todas as frentes que tu colocares a tua igreja. Nos dá paz, nos dá tranquilidade, nos dá fé para crermos, mesmo sem enxergar, que tu estás no controle de tudo e que o Senhor possa fortalecer o teu povo para que não tema a morte, não tema as calamidades, mas que marche triunfantemente ao teu encontro. Em nome de Jesus Cristo é que eu te oro e te peço que abençoe o alimento que todos nós receberemos agora e nos abençoa em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, em nome de quem nós choramos. Amém. Amém. Paz. Então, estamos liberados. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo.